Olá, professor Everaldo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aos mais de 500 inscritos aí que estão acreditando aí no canal do professor Everaldo. Né? Estamos agora rumo aos 1000. Né? Mas antes que você esqueça, eu lhe convido a você se inscrever no canal, né? Ativa o sininho, dá aquele joia, né? Dá aquela moral lá ao canal do professor Everaldo. O vídeo de hoje a gente vai responder as questões de física do SSA1, as questões 24 em diante. A questão 23 ela foi respondida em outro vídeo. No final desse vídeo eu vou colocar o link, ok? Então, sem mais enrolação e vamos ao vídeo. Questão de número 24. Suponha que três pequenos propulsores produzam impulsos sobre uma sonda espacial, sendo representados pelos vetores coplanares A, B e C, do mesmo módulo, conforme ilustra a figura ao lado. Quais possíveis valores para os ângulos dos vetores com a horizontal, alfa, beta e gama, produzam um impulso resultante nulo? Okay? Primeiramente, vamos pensar um pouquinho aqui. Okay? Para esse impulso ser nulo, ok? O vetor A ele vai ter que se deslocar até a horizontal aqui, até o eixo do x, ok? Quando o vetor A descer aqui até o eixo do x, seu ângulo será zero. O vetor B também vai descer até o eixo horizontal, ok? Quando ele descer, esse ângulo beta vai ser zero. E o vetor C ele vai ter que subir aqui até a horizontal, até o eixo x. E quando ele subir, o gama aqui vai ser zero. Então a questão quer saber quais são os possíveis valores para alfa, beta e gama para esse impulso ser nulo. Ok? Vamos analisar item por item. Primeiro na letra A. A letra A diz alfa, beta e gama ser 45 graus. Ok? Como a gente está trabalhando aqui com esse eixo aqui, o eixo X em relação ao eixo Y, ok? Vamos trabalhar com o seno. Então, o seno de alfa, mais o seno de beta. Okay? Note que os dois estão descendo aqui, os dois estão no mesmo movimento, os dois vão fazer o mesmo movimento. Então eles vão descer aqui para o eixo horizontal X. Okay? Aí, menos o seno de gama. Por que negativo? Porque o movimento desse ângulo aqui é o contrário. Esses dois estão no mesmo sentido e esse aqui está no sentido contrário. Então, quando os vetores eles estão em sentidos contrários, então vai ser negativo. Ok? Então, no caso aqui, o gama, o alfa, o beta e o gama, como ele aqui diz, vão ser 45. Ok? Então, o seno de 45 graus mais o seno de 45 graus menos o seno de 45 graus. Professor, por que todos são 45 graus? Porque a questão diz que alfa, beta e gama possuem 45 graus, ok? Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, ok? Esse raiz de 2 aqui, eu posso eliminar com isso, que vai dar zero. Então, sobrou quem? Sobrou raiz de 2 sobre 2. Como a questão diz como a questão pede o valor para que produza um impulso nulo, para quem produz um impulso, a resultante tem que ser nula. Produza um impulso resultante nulo. Veja que para ser nulo, quando ele fala ser nulo, é porque tem que ser igual a zero. E aqui deu igual a raiz de 2. Então na letra A é falso, não vai dar um impulso nulo. Ok? Então vamos agora para a letra B. A letra B diz
que alfa, beta e gama é 60 graus, ok? Então, usando a mesma lógica, ok? Então, vou usar o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí mais o seno de 60 de novo. Raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, né? Porque aqui é como se fosse do vetor A, aqui é como se fosse do vetor B e aqui é do vetor C. A mesma coisa, aqui dá 0 e aqui dá 0. Então vai sobrar raiz de 3 sobre 2. E como ele quer que dê, é para dar nulo. Então aqui sobrou raiz de 3 sobre 2. Logo, a letra B também é nula, assim como é falso, assim como falso, assim como a letra B. Agora a letra C. A letra C ele diz, ó, alfa igual a 0 graus. Ok? Então, alfa aqui vai deslocar 0 graus. Se alfa deslocar 0 graus, o ângulo alfa aqui não vai chegar na horizontal, né? Porque se ele deslocar 0 graus, ele não vai sair do lugar, certo? Então, como ele não vai sair do lugar, então essa alternativa C também aqui eu já posso considerar falsa. Ok? Então vamos para D. Vamos para a letra D. A letra D ele diz alfa igual a beta, que é igual a 45 graus, e gama igual a 90 graus. Ok? Então aqui vai ficar 45 graus. A gente já sabe que dá raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. E aqui é 90 graus. Ó. E o seno de 90 graus é menos 1. Essas duas frações aqui somando vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Aí repete o menos 1. Posso cortar esse 2 com esse. Então sobra raiz de 2 menos 1. Como tem que dar 0, aqui não deu 0, deu raiz de 2 sobre 1. Então a letra D também é falsa. Ok? Restando apenas a letra E. Então já sei que a resposta correta é a letra E, mas bora provar. Ele diz que alfa e beta é igual a 30 graus. O seno de 30 é 1 sobre 2, mais o seno de 30, que é 1 sobre 2, menos o seno de 90. O seno de 90 é 1. Né? Somando aqui essas duas frações, aqui vai dar 2 sobre 2 menos 1. E 2 dividido por 2 costuma dar 1. 1 menos 1 igual a 0. Logo, deu nulo. Ó. Então, é por isso que a resposta correta é exatamente o que está na letra E. Alfa tem que deslocar 30 graus, beta tem que deslocar 30 graus e C tem que deslocar 90 graus para produzir o impulso de resultante nula. Ok, pessoal? Questão número 24 sobre vetores. Bora para a próxima. Questão de número 25. Incêndios florestais são comuns em áreas do Cerrado brasileiro, durante épocas de altas temperaturas e baixa umidade do ar. A velocidade de propagação do fogo em uma queimada descontrolada varia entre 0,5 e 2 metros por segundo, a depender da velocidade do vento. Em quanto tempo aproximado, o fogo pode percorrer 864 km se a velocidade média de propagação for 1,5 metros por segundo. Né? Então, eu tenho aí uma questão de velocidade média. Então, a fórmula é velocidade é igual a distância sobre tempo. Viu? E algumas informações básicas em relação à velocidade. Okay? A velocidade a gente pode trabalhar ela em metros por segundo ou em quilômetro por hora. A distância, se a velocidade for metro por segundo, a distância vai ser metros. Quilômetro por hora aqui, pessoal. Se a distância for quilômetro, se a velocidade for quilômetro por hora, a distância será quilômetro. E o tempo?
Se a velocidade for metro por segundo, o tempo será segundo. Ou, se a velocidade for quilômetro por hora, o tempo será hora. Porque em física essas grandezas têm que se encaixarem. Elas não podem ficarem soltas, viu, pessoal? Então a gente tem que analisar isso. Na nossa questão foi informado o seguinte: foi informado que a velocidade é 1,5 metros por segundo. A distância ele vai percorrer 864 quilômetros e ele pergunta o tempo, né? Em quanto tempo aproximado o fogo percorrerá toda essa distância aqui. Então observe o detalhe, observem que a velocidade está em metro por segundo, a distância está em quilômetro e se vocês olharem as alternativas estão em dias. Então a gente vai trabalhar com algumas alterações aí de medidas, né? Então a primeira medida a gente vai trabalhar é o seguinte: eu vou trabalhar com quilômetro. Então eu vou para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Então vou botar aqui, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora. Do menor, que é metro, para o maior, vocês vão multiplicar por 3,6. Multiplica. Do maior, que é quilômetro, para o menor, vocês vão dividir por 3,6. Então eu vou transformar aqui essa velocidade em quilômetro por hora. Porque quando eu transformar em quilômetro por hora, né, a minha distância já está em quilômetro, aí fica mais fácil. Então para transformar eu vou, como é do menor para o maior, eu vou multiplicar por 3,6. Então eu vou fazer 1,5 vezes 3,6. Ok? Então bora lá. Tabuada básica, né? 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Agora eu vou somar aqui. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 5. Okay? Observe que eu tenho duas casas após a vírgula. Tenho essa, então essa. Então eu vou voltar duas casas. Logo, 1,5 km, 1,5 metro por segundo é a mesma coisa que 5,4 km por hora. Agora eu posso aplicar na minha fórmula, né? Ó, velocidade. Quem é a velocidade? A velocidade é 5,4 igual a distância. Quem é a distância? 864. Note que está quilômetro aqui e está quilômetro aqui. Dividido pelo tempo, que é o que ele quer. Então aqui eu vou multiplicar meio pelos extremos, esse por esse. Aqui vai dar 5,4 3 igual a 864. Vou dividir aqui por 5,4, né? Aquele famoso, está multiplicando, passa dividindo. E também vou dividir aqui por 5,4. Corto. Desse lado de cá sobrou o T. E aqui eu vou dividir 800. Vou dividir o 864 dividido por 5,4. Para dividir com vírgula é chato, viu? Então, para tirar aqui essa vírgula, eu vou tirar essa vírgula daí. Para tirar essa vírgula, eu vou multiplicar por 10. Então, 5,4 vezes 10 vai dar 54. Tudo que eu fizer aqui, vou fazer aqui. Então, se eu multipliquei o 5,4 por 10, também vou multiplicar o 864 por 10, que vai dar 8.640. Agora eu vou dividir. Dividindo aí, eu vou pegar 86. 86 dividido por 54 vai dar 1.
1 vezes 54 dá 54, aí menos. 6 menos 4, 2. 8 menos 5, 3. 32 aqui, abaixo o zero. Agora vai dar 324 dividido por 54, né? Quantos 54 cabem em 324, ok? Cabem 6, né? Porque 50 vezes 6 dá 300. Aí sobra 4. 4 vezes 6, 24. Então aqui vai dar 6. Logo, 6 vezes 54 vai dar 324. Aí aqui vai dar 0. Abaixa aqui o outro 0 e coloca um 0 aqui. Logo, meu tempo vai dar 160 horas. Né? Professor, por que hora? Note que eu usei aqui, ó, eu usei quilômetro por hora e usei quilômetro. Esse quilômetro aqui vai cortar com esse, aí só sobra a minha hora. Só que eu quero a resposta em dias, correto? Aí você vai ter que dividir o 160 por dias. E um dia tem 24 horas, então eu vou dividir isso aqui por 24. Ok? Então, dividido por 24, 160 dividido por 24 vai dar 6. 6 vezes 2, 6, aliás, 6 vezes 20, 120, sobra 4. 6 vezes 4, 24, 120 mais 24, 144. Aí aqui vai sobrar 16. 16 não dá para dividir por 24, então eu vou colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, ó. 160 de novo, aqui vai dar 6, que vai dar a mesma coisa, 144 menos 16, boto outro 6 aqui e um zero aqui, que vai dar a mesma coisa, e vai ficar sempre nessa. Então, nosso tempo vai ser 6 dias e 666, né? Ou seja, quase 7 dias. Com a pergunta, como ele pede aqui, aproximadamente, então nossa resposta é exatamente o que está na letra C, 7 dias, ok? Vamos para a próxima. Em um dia de muito vento, cuja velocidade pode atingir 80 km por hora horizontalmente, um bombeiro tenta apagar o incêndio em determinado prédio, a uma altura de 30 metros do chão. No topo da escada do caminhão, na mesma altura do fogo, o bombeiro aciona um jato d'água de uma mangueira com velocidade de 20 metros por segundo e o ângulo de 45 graus com a vertical. A que velocidade horizontal aproximada o vento precisa estar nesse momento, a fim de que o jato d'água chegue ao local do fogo se o bombeiro estiver distante 60 metros do incêndio. Okay? Nessa prova, a questão mais complexa é essa daqui, que a gente vai trabalhar com as componentes aí, com as componentes e com os vetores, né? Então, bora analisar essa questão aqui. Primeiro, eu vou construir aqui meu plano. A minha reta na vertical, que eu vou chamar de Y, e a minha reta na horizontal, que eu vou chamar de X. Ok? A questão diz o seguinte, que a uma altura de 30 metros, então vamos supor que aqui é 30 metros, ok? Suponha que aí é 30 metros. E diz que a distância, aqui, ó, a distância é 60 metros. Então daqui até o final aqui será 60 metros. A distância diz que aqui, nesse local aqui, o bombeiro aciona a água, né? Aciona o jato d'água, né? Você concorda comigo que daqui, né, até aqui também é 60, correto? Então, ao acionar o jato d'água, vai acontecer isso, ó. Ele acionou o jato, aí o jato d'água vai subir a uma certa altura, aí depois desce até
o incêndio, ok? Então vamos lá. Aqui no eixo X eu tenho uma componente, né? Aqui eu vou chamar de a velocidade da componente, a velocidade inicial da componente X, ok? Aqui subindo, eu vou ter a velocidade inicial da componente Y. E aqui nesse sentido aqui vai ter a velocidade do jato d'água. Então a velocidade aqui, como a questão diz, será 20 metros por segundo. Outra informação, quando chegar aqui no topo, vai ter uma velocidade final, né? Porque o jato d'água vai subir, quando chega lá em cima ele vai descer. Só que quando chega lá em cima ele para poder descer, mas é muito rápido, tá? Então quando ele troca o sentido da direção é porque lá em cima é a velocidade final. Então ele começa ali do zero, aí sobe 20 metros por segundo. Quando chega lá em cima, zero. A velocidade final é zero. Aí ele volta de novo a ganhar a velocidade e desce, ok? E ele diz que o ângulo é 45 graus, ok? Ele fala que é 45 com a vertical, né? Então aqui também será 45 graus. E né? Porque aqui é 90. Se aqui é 45, aqui também vai ser 45. Então vamos traçar isso aqui só pra gente brincar um pouquinho aqui com essa figura, ok? Então eu vou descobrir quanto vale esse valor aqui, ó, daqui até a velocidade inicial da componente y, e esse aqui até aqui, que é a velocidade inicial da componente x. Para isso eu vou usar o seno, e vocês já estão careca de saber que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, correto? Então bora analisar aqui, pegar aqui primeiro a componente x. Então o seno de quanto? 45. O seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto. Olha aqui para esse ângulo. Quem está oposto é essa linha azul aqui, ó. E essa linha azul é a mesma essa, que vai ser V0y, que é a velocidade da componente y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é essa linha vermelha aqui, ó. E essa linha vermelha é o V0. Tá aí o V0. Ok? Agora bora trocar números por letra. O seno, aliás, trocar letras por número. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Igual a V0 na componente y, dividido pela velocidade inicial, que é quanto? 20. Tá aí. Então vou multiplicar aqui cruzando para os extremos. Aqui vai dar 2 vezes V0y igual a 20 vezes raiz de 2. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Corto esse 2 com esse. Aqui vai sobrar a velocidade inicial na componente y igual. Divido 20 por 2, vai dar 10 raiz de 2. Então tenho aí a minha velocidade. Agora eu vou fazer na componente y, ok? Então você já vê que dá o mesmo valor, né? Porque o ângulo aqui também é 45, porque 45 mais 45 dá 90. Então vai dar o mesmo valor. Então para adiantar o processo, seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto é isso aqui agora, ó. E esse cara é o mesmo que está aqui embaixo, ó. E quem está aqui embaixo é a velocidade inicial na componente x, dividido pela velocidade inicial do jato d'água. Então, 145 é raiz de 2 sobre 2, igual a velocidade inicial na componente x, dividido por V0, que é 20. Fazendo essas mesmas continhas aqui, eu já sei que minha velocidade na componente x também vai dar 10 raiz de 2. Ok?
Então já tenho a minha velocidade na componente x e a velocidade na componente y. Agora eu vou descobrir o tempo de subida, o tempo que o jato d'água vai gastar até aqui, né? Porque quando eu descobrir esse tempo daqui até aqui, eu também automaticamente já sei o tempo daqui até aqui. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Para usar o tempo eu vou usar a seguinte fórmula. Vou pegar aqui, ó, a velocidade aqui de y. Então vai ser aqui, velocidade aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Então vai ser velocidade em relação a y vai ser igual a velocidade inicial de y mais ou menos gravidade vezes t. Essa fórmula aqui, gente, é aquela, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t. Okay? Como a gente aqui está trabalhando com movimento na vertical, então a aceleração aqui entra a gravidade, ok? Aí, como tem movimento de subida e movimento de descida, aqui vai ficar menos, porque a gravidade, o sentido dela é para baixo. Então, quando o sentido é para baixo, o sinal ali é positivo, esse sinal aqui fica positivo. Quando está subindo, o sinal fica negativo. Logo, que vai ficar da seguinte maneira. Quem vai ser a velocidade final aqui, ó? Até aqui, a final vai ser zero. Aí igual. Quem vai ser a velocidade inicial em relação a y? Achamos aqui, ó. Vai ser 10 raiz de 2. Aí mais ou menos, qual o sinal? Como está subindo, vai ser menos. Quem é a gravidade? A gravidade é 10 vezes o tempo. Puxar isso para cá. Esse menos 10t está positivo, está negativo, vai para o outro lado negativo. Então aqui vai ficar 10t igual a 10 raiz por 2. Okay? Posso cortar esse 10 com esse 10. Aqui sobrou t igual a raiz de 2. T é igual a raiz de 2. Mas note que nós calculamos só a distância que ele gastou daqui até aqui, ó. Até aqui, né? Então, automaticamente a gente já sabe que daqui para cá ele também gastou raiz de 2. Então, o tempo de subida é raiz de 2 mais o tempo de descida, que também vai ser raiz de 2. Assim, o tempo total vai ser 2 raiz de 2. Okay. O professor, mas ele não pediu tempo, ele não pediu nada disso. Ele não pediu, mas a gente está procurando valores para poder chegar na resposta que ele quer. Ok? Vamos prosseguindo aqui. A gente sabe que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Ó, vem aqui comigo o detalhe, ó, vem aqui comigo. Ele fala o seguinte, ele diz que a velocidade da mangueira é 20 metros por segundo, ok? A distância daqui até aqui é 60 metros, então a gente precisa procurar essa distância. A distância da componente x aqui, a gente achou que é 10, a velocidade da componente x, a gente achou que é 10 raiz de 2. E a velocidade da componente y também é 10 raiz de 2. Agora vamos descobrir a velocidade daqui até aqui. Então, velocidade é distância sobre o tempo. Ok? Então, vamos lá. Então, velocidade vai ser igual. Observe o seguinte, observem que desse pontinho aqui, observe que daqui até aqui, a distância é 60. E o tempo também daqui até aqui vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 2, né? Que é raiz de 2 para subir e raiz de 2 para descer. Então, jogando aqui na fórmula da velocidade,
a gente tem o seguinte, que a velocidade é igual a 60 dividido pelo tempo, e o tempo é raiz de 2 sobre 2, ok? Vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2, aqui vai dar 30 raiz de 2, ok? Para eliminar aqui essa raiz de 2, eu vou racionalizar, então eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e por raiz de 2 em cima. Assim a minha velocidade vai dar 30 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Assim a velocidade vai ser 15 raiz de 2. E a velocidade é 15 raiz de 2. Mas se você olhar, essa velocidade 15 raiz de 2, ela não aparece nas alternativas. Por que ela não aparece? Porque essa velocidade 15 raiz de 2 é daqui do zero até o final. E ele não quer isso. Ele quer saber a velocidade. Ó, aqui, velocidade horizontal, aproximadamente o vento precisa estar. Então ele quer a velocidade do vento. Ok? Então, para encontrar a velocidade do vento, a gente vai adotar a seguinte equação. A velocidade total, que vai percorrer nos 60 metros, vai ser igual a velocidade do vento mais a velocidade do jato d'água. A velocidade total a gente encontrou, tá aqui, ó. 15 raiz de 2 igual. A velocidade do vento a gente vai encontrar mais a da água a gente encontrou, tá aqui, ó, na componente x, 10 raiz de 2. Ok? Logo, para encontrar a velocidade, esse 10 aqui, raiz de 2, está positivo, passa para o outro lado negativo. Então aqui vai ficar 15 raiz de 2, aí menos 10 raiz de 2 vai ser igual à velocidade do vento. Assim, a velocidade do vento vai ser igual a 15 menos 10, 5 raiz de 2 metros por segundo. E essa resposta aí, 5 raiz de 2, é exatamente o que está na letra A. Aqui na letra A. Essa questão era mais complicada, né? Que o aluno, para responder essa questão aqui, o aluno precisava de várias fórmulas, de um cálculo mais sofisticado, né? Mas não era bicho de sete cabeças, mas era trabalhosa, ok? Bora para a próxima. Questão do número 28, né? A questão 27 eu pulei ela porque ela foi anulada. Na prova do SSA1 a questão 27 foi anulada. Então a questão 28 diz: em 2019 completaram-se 100 anos da comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Em 1919, experimentos comprobatórios da teoria foram realizados na cidade de Sobral, no Ceará, onde foi possível visualizar uma estrela atrás do Sol, em um eclipse solar total. Sob a teoria da gravitação universal, é correto afirmar que... Aí temos aí as nossas alternativas. Okay? Antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte. Na teoria da relatividade, trabalha com a força, né? Que é a força gravitacional. E tem uma fórmula. A força gravitacional é igual a constante G vezes a massa de um corpo, do corpo maior, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância. Então é bom lembrar dessa fórmula, que é para a gente trabalhar aqui com as alternativas, ok? Letra A diz: a força gravitacional é diretamente proporcional ao tempo de interação entre os corpos. Ao tempo? Falso, né? Porque é inversamente proporcional à distância de interação entre os corpos, ó, a distância. Então a letra A tá falso. Nem se aqui ele colocasse distância, mas ele aqui diz que é diretamente. Mas é o contrário, ó, é inversamente. Ok?
Então, agora a letra B. A letra B diz: a força gravitacional atua apenas entre a Terra e o Sol, estando a Lua fora dessa influência por ser um satélite sem luz própria. Isso aqui é muito falso, meu Deus do céu. É muito falso porque a gente sabe o seguinte, que a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo. E a gravidade na Lua, vamos colocar aqui 1,7, é 1,6 alguma coisa, 1,7 metros por segundo ao quadrado. E ele diz que estando a Lua fora dessa influência por ser um satélite sem luz própria, né? E falso, a Lua tem sim ação, sofre sim a ação da força gravitacional. Okay? Letra C, ele diz: a aceleração da gravidade na Terra é igual à aceleração gravitacional na Lua? Muito falso, né? Porque na Terra é 9,8, na Lua é 1,7. Muito falso. Letra D, ele diz: o fenômeno da maré nos oceanos não tem relação com a teoria? Não tem. Esse não aqui quebrou tudo. Falso. Tem sim, e como tem? Porque é o seguinte, a maré, ela tem a ver aí com o movimento periódico, né, do vai e vem, do movimento de subida e de descida da água. Né? E também, segundo os estudos de Newton, Newton disse que a força de interação entre os planetas, entre o Sol e a Lua, interfere na maré. Então esse item aí é completamente falso. Sobrando apenas a letra E. E de antemão a gente já sabe que ela é verdadeira, né? A força de atração da gravidade entre dois corpos celestes depende da sua distância de separação? Claro que sim, ó. A força da gravidade é entre dois corpos, ó. Entre um corpo e outro corpo depende da sua distância aqui, ó. Então, item letra E, questão verdadeira, né? Uma questão aí sobre a teoria da relatividade, uma questão de física aí teórica tranquila, tranquila, ok? Vamos para a próxima. Questão do número 29. A questão diz: dois blocos A e B de massas iguais a 0,8 kg e 0,4 kg, respectivamente, podem se mover em uma superfície horizontal sem atrito. Os blocos estão inicialmente em repouso quando são submetidas a duas forças horizontais constantes de módulos 10 N e 4 N, conforme ilustra a figura a seguir. Então, a aceleração do sistema é... Ele quer saber qual o valor da aceleração nesse sistema aqui, ok? Então, lá a gente aprendeu na segunda lei de Newton. Que é uma fórmula, ok? E vocês lembram que a fórmula é força é igual a massa vezes aceleração, né? Aí os professores vai dar aquele macete, fama. Eu não costumo muito dar essa macete, fama. Uso para decorar, mas tem que ser o quê? Tem que ser força resultante é igual a massa vezes aceleração. Por que força resultante? Porque pode ter uma força, pode ter duas, pode ter três. No nosso caso aqui temos duas, que eu vou chamar aqui força de A e aqui força de B. Okay? Então, quando as duas forças estão no mesmo sentido, a gente soma. Quando as duas forças estão em sentido contrário, a gente subtrai. E se vocês olharem, uma força está para frente e a outra está voltando aqui. Então temos duas forças em movimentos contrários. Logo, a força resultante vai ser F1 menos F2 igual a massa do corpo A vezes a aceleração mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Para ficar tudo igual, eu vou chamar aqui de força de A e aqui de força de B. Vou arrastar isso aqui para cá. Então, a força de A ele me deu, que é 10. Menos a força de B ele deu, que é 4. Igual. A massa de A ele deu, que é 0,8. Aí vezes a aceleração. Mais a massa de B ele deu, que é 0,4 vezes
aceleração. 10 menos 6 costuma dar 10 menos 4 costuma dar 6. Okay? Note que eu tenho uma aceleração aqui, vou colocar essa danada em evidência. Então vai ficar isso. E sobrou 0,8 e 0,4, que isso aqui vai dar 1,2. Okay? Como eu quero descobrir a aceleração, vou dividir aqui por 1,2 e vou dividir aqui também por 1,2. O famoso está multiplicando, passa dividindo. Vou cortar esse cara com esse. Nesse lado de cá sobrou o A. E nesse outro lado sobrou o 6 dividido por 1,2. Ok? Então aqui, para facilitar meus cálculos, eu vou multiplicar aqui por 10. Então A vai ser igual. Quando eu multiplicar 1,2 por 10 vai dar 12. Tudo que eu faço embaixo eu faço em cima, então eu vou multiplicar o 6 por 10, que vai dar 60. Logo, quando eu dividir o 60 por 12, isso vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa resposta, que é exatamente o que está na letra A. Uma questão super tranquila, light, para o aluno fazer, ó, num piscar de olho, ok? Vamos para a próxima. Questão de número 31. A questão 30, ela foi anulada, então pulei. A questão 31. Um objeto está submetido a um conjunto de forças enquanto se move ao longo do sentido positivo do eixo X horizontal. O módulo de uma dessas forças varia com a posição X, conforme ilustra o gráfico da figura ao lado. Sabendo que a força F atuou durante 14 segundos, no sentido do deslocamento do objeto x igual a 0 e x igual a 4, obtém a potência média associada a essa força. Então ele quer a potência e a gente descobriu lá no primeiro ano que potência é igual a tal, que é o trabalho, dividido pelo tempo. Então quando eu divido o trabalho pelo tempo, eu encontro a potência. E o trabalho a gente aprendeu lá no primeiro ano que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Ok? Isso se eu tiver a força e eu tiver o deslocamento, quando eu multiplicar, eu encontro o trabalho. Essa fórmula aqui só serve para se for um trabalho de uma força constante, viu? Constante. Quando não for constante, for variada, a gente também aprendeu no primeiro ano que a área de uma figura geométrica vai ser igual numericamente ao trabalho. Observe que no nosso caso aqui, o trabalho ele não vai ser constante, né? Porque eu tenho uma figura geométrica. Então, quando eu calcular a área dessa figura aqui, automaticamente eu encontro o trabalho. E se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, três figuras. Aqui é uma figura, vou chamar aqui de figura 1, que é um retângulo. Eu tenho aqui a figura 2, e eu tenho aqui a figura 3, que também é um retângulo. Okay? Não tem como eu calcular a área da figura toda de uma vez, então eu vou ter que separar ela por partes. Então eu vou encontrar a área da figura. Deixa eu colocar com a sua cor aqui certinho para ficar melhor a visualização. Vou calcular a área da figura 1. E a figura 1 é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Assim a área da figura 1 vai ser igual a base. A base, ó, daqui até aqui é 2. A altura daqui até aqui 64. Então a área de 1 vai ser 2 vezes 64, 128. Já tem uma primeira área. Agora eu vou encontrar a segunda área. A área da figura 2, se vocês olharem a figura 2, é um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então a área da figura 2 vai ser igual, né? Quem é a base maior? A base maior é daqui até aqui, ó.
que é 64. Esse trapézio está em pé, cuidado, viu? A base menor é isso aqui, ó, daqui até aqui. Então, mais 24. A altura é isso aqui, ó. A altura é 1. Dividido por 2. Ô professor, e por que a altura não é aqui subindo? Ó, o trapézio, na verdade, é assim, ó. O trapézio, ele é assim, ó. Se você olhar, ele pegou essa figura aqui e girou, ó. Ele girou. Ele colocou a figura em pé. Então, aqui é a altura. Aí a altura virou essa parte aqui de baixo. Aqui é a base menor que virou isso. E aqui é a base maior que virou essa parte aqui. Por isso, viu? Então, a área de 2 vai ser igual, né? Esse 1 aqui vai embora. Então, 64 mais 24 vai dar 88. 88 dividido por 2 vai dar 44. Ok? Então, já tenho aí a área da figura 2. Agora eu vou encontrar a área da figura 1, da figura 3. A área da figura 3, se vocês olharem, também é um retângulo. E é base vezes altura. Então, a área da figura 3, quem é a base? A base é isso aqui, ó. 1. A altura é isso aqui, ó. 24. Então, a área da figura 3 vai dar 24. Ok? Como a área é igual numericamente ao trabalho, ok? A área é igual numericamente ao trabalho, então meu trabalho vai ser igual às áreas. Quem é a primeira área? A primeira área é 128, mais quem é a segunda área? 44. Quem é a outra área? 24. Então, trabalho vai ser igual a 128 com 44 é 172. 128 com 44 vai dar 172. 172 com 24 vai dar 196. Tá aí o meu trabalho. Mas ele não pede o trabalho, ele quer a potência. Assim, potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. E o trabalho é 196 e o tempo ele disse que é 14 segundos. Logo, potência vai ser igual. Quando dividir aqui, né, 14 vezes 14, 196. Então, a minha potência vai dar 14 watts. 14 watts. Lembrando, pessoal, que a unidade de trabalho é joule, viu? Só lembrando. Então, 14 é exatamente o que está na letra, cadê? Letra E. É de Everaldo, ok? Vamos para a próxima. Um bloco A de massa MA igual a 1 kg parte com velocidade constante e horizontal de módulo V igual a 2 metros por segundo em T igual a 0. No instante de tempo T igual a TC igual a 4 segundos, o bloco colide com o bloco B de massa MB igual a 4 kg que está inicialmente em repouso, conforme figura ao lado. Após a colisão, os blocos seguem unidos no sentido positivo do eixo X. Não há atrito entre a superfície horizontal e os blocos, sendo E a energia cinética do sistema e Q a quantidade de movimento no sistema, assinale a alternativa que apresenta o gráfico correto associado ao processo de colisão. Okay? Então, pessoal, bora analisar a figura. O bloco A ele parte com uma velocidade constante. Okay? 4 segundos depois, ele colide com o bloco B. Né? E a questão diz que os dois blocos eles seguem unidos. Eles seguem unidos no sentido no mesmo sentido aqui, né? Do eixo X. Okay? Mas pense uma coisa comigo aqui, tá? O bloco A, como está em movimento, ele tem energia cinética. Ele tem energia cinética. Okay? Quando ele colide com o bloco B, essa energia cinética também vai ser transferida para
o bloco B. Lembrando que nesse caso aqui, viu pessoal, a energia potencial ela continua constante e não altera, certo? Vamos trabalhar só com a energia cinética. A gente aprendeu lá no primeiro ano que energia cinética é igual à massa de um corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Nem vai usar fórmula, mas só para a gente lembrar. Então, foca o seguinte: quando o corpo A, que tem uma energia cinética, colide com o corpo B, né? Então, para o corpo B vai ser transferido também uma energia cinética, ok? Aí os dois vão seguir juntinhos ali, unidos no sentido da horizontal. Então, aqui analisando os gráficos, ó, o gráfico da letra A. Se vocês observarem, né, deixa eu só fazer uma continha aqui básica aqui, né, não precisa, você pode fazer. Em relação aqui ao bloco a energia cinética vai ser igual à massa. Quem é a massa? A massa é 1. Quem é a velocidade? A velocidade é 2 metros por segundo. Então, ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Divide por 2. Então, a energia cinética nesse caso aí vai ser 2 joules. Okay? É como se esse gráfico aqui estivesse começando em 2 joules, né? Só um exemplo. Então, observa aqui que ele vem aqui uma energia cinética. Só que no momento da colisão, né, a energia cinética diminui. E faz sentido. E faz sentido o seguinte: por que faz sentido? Porque quando o bloco A colide com o bloco B, a sua velocidade vai diminuir. Se a velocidade diminui, então a energia cinética também vai diminuir. Então, de cara aqui, aparentemente esse item aqui já parece ser verdade, ok? Na letra B, diz que a energia cinética começa aqui, que começa, e quando colide com o corpo, com o bloco B, permanece a mesma energia cinética. Isso é falso, porque vai ter uma troca de energia. Se vai ter uma troca de energia, alguém vai perder. Se alguém vai perder, vai ter que diminuir no caso aí, né? Então esse item aqui, ele é falso, ok? Na letra C, observe que o gráfico mudou, já está em relação à quantidade de movimento, né? Tanto o C como o D. Mas observe também que a quantidade de movimento começa com um certo valor aqui. No momento da colisão, ele aumentou, mas não vai aumentar, ele vai diminuir, porque agora são dois corpos juntos. Então a quantidade de movimento não vai aumentar, vai diminuir. Então esse item aqui é falso. Ou a letra D diz que começa, né, em um certo valor, vai aumentando. Quando chega lá em cima, vai descendo, né? Também é falso. Também é falso. Aqui é falso porque ele diz o seguinte: ele diz que não há atrito entre a superfície e os blocos. Se não há atrito, a tendência é dos blocos se movimentarem aí infinitamente e não parar, porque não tem atrito. O que faz os objetos pararem é atrito, né? Então, como não tem atrito, o objeto vai se movimentar aí para sempre, né? Igual aqui na letra E, ó. A letra E é falso, porque a energia cinética começa em um valor, ok? E vai cair bruscamente aqui até o zero. E é falso porque a mesma analogia, como não tem superfície, o movimento aqui vai ficar constante para sempre. Então nossa resposta é letra A, né? Ok, pessoal, com isso a gente encerra a física do SSA 1, né? Lembrando que as questões 27 e 30 não foram respondidas porque foram anuladas, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.